Já estamos de volta com a nossa resenha que começa agora com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. E eu já quero começar colocando lenha nessa fogueira, John, porque é verdade que há informação aí de que a oposição está procurando meios de caçar o mandato do governador Brandão, é isso? Olavo, boa noite a você, ao Ricardo e a todos os nossos telespectadores, amigos também da rádio que estão nos acompanhando lá na Difusora News. Olha só, é isso mesmo. Hoje repercutiu bastante uma fala que teria sido atribuída aí ao deputado federal Márcio Gerri, que é presidente estadual do PCdoB, em que ele teria dito a um colega, ao líder, né, do União, deputado federal Pero Lucas, que é maranhense também, neste diálogo, Olavo e Ricardo, travado entre o deputado federal Márcio Gerri e o deputado federal Pero Lucas, o Márcio teria dito ao Pero Lucas que o governo Carlos Brandão, governador, seria cassado e o Pero Lucas era um dos que poderiam ter oportunidade de mudar de lado, não é que eles não iriam aí puni-lo, porque hoje o Pero Lucas faz parte da base do governo Carlos Brandão. E aí o Márcio, segundo foi divulgado, teria dito ao Pero Lucas que o governo seria cassado. Não é aquilo que a gente já escuta nos bastidores há um bom tempo, não é? Que o governador Carlos Brandão pode ser afastado, pode ser cassado, não é? E o vice-governador Felipe Camarão assumiria. Seria ali uma articulação manobra lá para Brasília via judicial. E o Márcio Gerri, a gente tentou ouvi-lo, né, para também colocar o outro lado dessa notícia, dessa informação, e o Márcio Gerri foi muito incisivo em negar. Não foi, Ricardo? Ele disse que, de forma alguma, tratou isso com o Pero Lucas, que eles conversam, que são amigos, inclusive, mas que jamais o Márcio tratou deste assunto com o Pero Lucas e disse: podem perguntar para o Pero Lucas se eu falei isso, né? Se eu falei que nós iríamos caçar o Carlos Brandão, né? O governador Carlos Brandão. Jamais falaria isso. E até disse o Márcio Gerri: se eu soubesse que isso ia acontecer, eu ficaria lá calado na minha, né? Jamais que eu iria falar para o Pero Lucas, né? Então foi... o Márcio negou. Pedro que faz parte, né? Pedro Lucas, deputado, faz parte da base do governador. Do governador, exatamente, não é? E esse assunto tem repercutido bastante porque há essas teorias, né, Ricardo Olavo, de que o governador até o final do ano pode ser afastado, pode ser cassado, caso não haja aí essa pacificação, essa unidade com os dinistas, não é? E agora, essa notícia de que o Márcio teria vocalizado isso, Márcio Gerri teria vocalizado isso para o próprio Pero Lucas, dizendo que o Carlos Brandão seria cassado e que o Pero Lucas, não é? Era que ele gostava do Pero Lucas, o Pero Lucas teria a oportunidade até de mudar de lado. Mas não seria tão assim distante da realidade, né, Ricardo? Porque a gente tem falado, por exemplo, na semana passada, de exonerações que colocaram indicados do próprio deputado Márcio Gerri fora de pontos estratégicos, não é isso? Poderia, quem sabe, teria esse fundamento aí baseado nessa especulação toda aí de saídas, de exonerações. Por conta da temperatura alta, né? Aí surgem esses rumores, né? Essas notícias e tal. Mas o Márcio foi muito categórico, né? E quando ele afirma que se eventualmente tivesse planejando isso, não ia falar para ninguém, isso é fato, né? E outra, eu não vejo motivo nenhum para caçarem o mandato do Carlos Brandão, né? Só se tem algo muito no subterrâneo do governo que ninguém sabe. Porque até aqui eu não vejo irregularidade a ponto de caçar o governador. Agora, a gente está no Brasil, né? Caçaram o Jackson Lago, inventaram lá um motivo e caçaram. Condenaram o Lula, depois descondenaram, agora vão condenar o Bolsonaro, lá na frente vão descondenar também. O Brasil é um samba maluco, né? Mas eu não vejo motivo nenhum para a cassação de Carlos Brandão, não. Agora, esse período aí de recesso, né? A Assembleia entrou de recesso hoje, pode ser que abra aí o horizonte, né? Está muito fechado o tempo, pode ser que o recesso abra aí o horizonte e a porta para a retomada do diálogo, né?
Esse pessoal precisa sentar, conversar, se acertar, porque o processo eleitoral está bem aí. E, repito, o presidente Lula preocupado porque o Maranhão é uma das principais bases do lulismo, né? E o Lula vai para uma eleição muito difícil, muito renhida. O próprio Márcio, né, Ricardo, aproveitou para falar também sobre essa questão de como estariam esses diálogos. Sim. Dos dinistas com os brandonistas. Aí o Márcio disse que o diálogo está praticamente interrompido, que não existe, na verdade, não existe diálogo. Neste momento, o Márcio Gerri, presidente do PCdoB, afirmou que não há mais diálogo, que não está existindo diálogo deles, né, com o grupo brandonista, com o governador Carlos Brandão. O Márcio até disse que espera e que não se terceiriza essas conversas e quem tem que liderar o processo é o próprio governador Carlos Brandão. Foi a fala do Márcio, né? Em síntese, ele disse isso, que tem que chamar, tem que conversar, tem que tomar iniciativa, quem tem que, portanto, aí, liderar o processo para tentar essa unificação, agora tem que ser o próprio governador Carlos Brandão, que não, o Márcio disse que não tem mais como terceirizar essa situação. No que ele está correto, né, John e Olavo, convenhamos, né? O uso de outros interlocutores nesse diálogo que gera esse tipo de informação aí, esse ruído, que alguém tem interesse na cisão, né? Como tem os que têm interesse em juntar, tem os que têm interesse em apartar também. Então não cabe mais ter interlocutor, tem que ser direto. Tem razão o Márcio Gerri. Ricardo, inclusive eu quero o teu comentário, porque alguns telespectadores falaram que a gente comentou essa questão do racha, dessa disputa toda, né, dessa falta de entendimento, e alguns telespectadores falaram, por que vocês não comentam que do outro lado, nessa briga toda, nessa falta de entendimento, por exemplo, não que haja briga de fato, mas falta de diálogo da base do governo com os dinistas e os brandonistas, quem sai fortalecido do outro lado é a direita, que sairia mais fortalecido, até tirando desse jogo o Eduardo Braide, como o John falou, não é certeza que ele concorra ao governo do estado. No caso, o Laésio Bonfim ficaria mais fortalecido. Foi essa a dúvida que me fizeram e eu pergunto para vocês, senhores. Eu não vejo por aí, sabe? Porque assim, tá muito cristalizado, né, a votação. Quem é esquerda vota na esquerda, quem é direita vota na direita. Hoje existe essa polarização e aqui no Maranhão não é diferente. Eu não vejo, sinceramente, o PCdoB, por exemplo, do Márcio Gerri, aliado numa aliança com partidos de direita aqui no Maranhão. Eu não vejo essa possibilidade. E vejo que o PT vai mesmo com o Palácio dos Leões, vai mesmo com o candidato que o governador apontar. E por isso que ainda vejo a possibilidade de conversarem, né? De convergirem para alguns pontos. Eu só descarto, a título de hoje, pela cotação de hoje, eu só descarto a candidatura do Felipe Camarão. Para mim isso aí é passado. Mas a conversa, o retorno às bases, a construção da unidade, isso aí ainda é possível. Você vem falando, sustentando essa tese, inclusive, há alguns dias, né, Ricardo? Será que ele não poderia compor, já lá vou eu me metendo aqui na composição dos outros, compor como vice, por exemplo, continuar sendo vice o Felipe Camarão? Tu acredita nisso, Ricardo? Não? Poderia ser, né? Agora sim, a turma tem que entender que o mundo não gira em torno do camarão. O camarão não é o sol, né? Precisa haver outras opções, outras portas que se abram. O que o pessoal tem que pensar, primeiro, na campanha dificílima que vem pela frente aí para a reeleição do Lula. Repito, o Maranhão é um dos principais, se não o principal colégio eleitoral, a base do lulismo. E depois, na renovação do próprio mandato, eu sinceramente, aqui vai minha opinião sincera, eu não queria ver fora da Assembleia, na próxima legislatura, um Carlos Lula, um Rodrigo Lago, né, um próprio Júlio Mendonça. Eu não quero ver fora da Câmara dos Deputados um Márcio Gerri, porque, no meu entendimento, eles são úteis para o debate. Tá aí, vamos seguir então, você falou do PT. John, o Partido dos Trabalhadores aqui no Maranhão já tem novo comando? Fala pra gente.
O atual presidente, o Francimar, declarou aí que foi reeleito, né, para o comando do partido. Houve o PED no final de semana, que é o processo de eleições diretas do Partido dos Trabalhadores em todo o Brasil. A nível nacional, o Edinho ganhou, né, Edinho Silva, e aqui no Maranhão ainda não tinham sido contabilizados alguns municípios. Por isso demorou a oficializar o resultado. O que a gente sabe é que, pela apuração, 58% dos votos válidos foram dados para o atual presidente Francimar, e ele foi reeleito, né? Mas só que tem um detalhe. Os outros candidatos, o Genilson, por exemplo, né? O próprio Monteiro, os demais candidatos entraram aí com um pedido na direção nacional para que não seja validada a candidatura e nem os votos do Francimar. Mas o Francimar não deveria, segundo eles, o Francimar não deveria nem ter sido candidato a presidente do PT. Agora, qual é a alegação? A gente estava até brincando no programa Expediente Final, agora há pouco na Rádio Difusora News, é que o Francimar não teria feito a contribuição partidária no valor devido. Eles descobriram, Olavo e Ricardo, descobriram, não, já sabiam, na verdade. Eles exporam aí que o Francimar tem um cargo no Estado e tem um salário de R$ 7.800 mais ou menos, R$ 7.600. Só que o Francimar vinha contribuindo apenas com R$ 50 por mês. Mas ele tem um salário de R$ 7.700 e como é dirigente partidário, né, tem uma parcela maior de contribuição a dar para o partido, pelo estatuto. Tem deputado, por exemplo, do PT que tem que contribuir com 25%, 30% do salário, não é aquela coisa toda. Então não seria só R$ 50. E pelos cálculos que eles fizeram, Olavo e Ricardo, o montante devedor do Francimar chega a quase R$ 17 mil. Olha. 17 mil reais, né? Ele não pagou ali ao partido, né? Não deu essa contribuição partidária. Por isso ele não deveria nem ter sido candidato, né? Não deveria ter concorrido. Agora eles entraram, pelo menos que eu li, foi o que eu li, eles entraram na direção nacional. Entre as alegações está essa de que o Francimar aí estava recolhendo apenas, transferindo por parte de apenas R$ 50, não é? A gente sabe que toda eleição do PT, eles recorrem à nacional, judicializam, não é? É aquela coisa toda. Na eleição passada não foi diferente. Já houve eleição que houve intervenção no PT aqui no Maranhão, vocês lembram? Da época da candidatura do Flávio Dino, né? Tiraram do Flávio Dino, que o PT decidiu, e foram para a candidatura da Rosana Sarney. Ou seja, sempre é uma confusão danada aqui no partido. O que a gente sabe, a se confirmar esse resultado do Francimar, é que é uma vitória do Palácio, não é? Ou seja, o Francimar é aliado do Palácio e favorece, aí, portanto, o grupo palaciano. O Ricardo até falou, né, que o PT vai com o Palácio, a gente sabe disso. O PT, pelo menos aqui no Maranhão, não sei que haja uma intervenção, mas o PT do Maranhão hoje vai apoiar o candidato do Passo dos Leões, o candidato do Brandão. E eles agora aí ganham, portanto, o PED, né, a direção estadual, por um aliado do governador Carlos Brandão. E a gente sabe que, por outro lado, tem alguns aliados do Camarão, né, que estão ali em outras chapas, que vão tentar reverter essa situação. Mas, ao que tudo indica, o Francimar deve ser confirmado, presidente sim do PT do Maranhão, mas, claro, a gente sabe, com esses recursos, né, com essas contestações dos adversários. Agora, é bom disso tudo aí é que o PT é fiel às suas ideias, né? O problema todo aí está na taxação do dinheiro lá, do salário do Francimar, né? Que ele paga R$50, a turma quer que seja um percentual maior 17 e tal. mil. Pagar o que deve. Como o PT gosta de empurrar imposto no povo, gosta também neles, né? Isso aí até coerente, né? Tá aí. Aí tá, Ricardo. Aliás, Ricardo, pode ter uma debandada do Partido Solidariedade para o PSD de Dado, ou apenas um pequeno grupinho ali que pretende mudar de partido? Não, são o que a gente vê, né, de bastidor, de disse aqui, disse acolá e tal, é que se não chegar a ser uma debandada, pelo menos dois nomes importantíssimos, né, os nomes mais proeminentes do Solidariedade no Maranhão hoje podem sim deixar o partido, né? É a senadora, o deputado Otelino Neto,
E a senadora Ana Paula, que não é do Solidariedade, né? A Ana Paula é do PDT, eu faço aqui essa correção, mas que deve seguir o marido, né? E especula-se, pelo menos, de que eles devam migrar para o PSD, que é o partido do prefeito Eduardo Braide, né? E aí já se fala, já vem se falando que o Otelino seria candidato ou pré-candidato a deputado federal. Mas com a ida para o PSD, o Gilberto Kassab, que é o presidente nacional, já tentaria aí convencê-lo a sair para a disputa do Senado, né? Para tentar formar uma chapa majoritária forte aí, arriscado, tendo, né, o prefeito Braide como candidato ao governo. Ponto que o Braide até o momento vem desviando, né? Ele não, em nenhum momento o Eduardo Braide deu qualquer declaração de que pretende renunciar ao mandato de prefeito para disputar o governo do estado em 2026. Mas a gente sabe que ele tem o potencial para isso, né? E o PSD pode apostar nessa conjuntura aí. Agora, John, eu acho delicada essa situação, porque quando você fala de composição com o Eduardo Braide, que não é nem direita de esquerda, é meio que centro, né? Uhum. Você tem uma postura, um cenário que pode não descer, pode não dar liga mesmo, porque a gente falou alguns dias aqui, algumas semanas, da Elisiane Gama com uma foto com o Eduardo Braide, o pessoal, não dá certo e tal, e se ele eventualmente fizesse essa aliança, talvez também não desse essa liga. A gente não sabe ainda se o Eduardo vai ser candidato, né, a governador. Mas se ele for candidato, ele precisa ter uma chapa. 2 senadores, um vice, uma chapa de federal, não é? E aí ele vai ter que agregar algumas pessoas, não é? Com a Elisiane eu vejo mais difícil. Acho que a Elisiane mesmo vai pela esquerda. Ela vai tentar se viabilizar com o apoio do Lula. É o que se desenha hoje, né? Se vai conseguir, eu não sei. Ela pode até ser candidata a outro cargo, não é? Mas o Braide, ele vai, aí se de fato ele for candidato a governador, ele vai conversar com várias forças para tentar aí construir uma chapa forte. Mas o Otelino era PC do B, né? O Otelino era PC do B, tá no Solidariedade. Não faz isso não. Mas aí tá... Vamos deixar para amanhã? Vamos comentar amanhã. Amanhã eu espero vocês. Amanhã, sexta-feira, a gente vai botar aqui a nossa mesa de novo, a nossa bancada, e vamos comentar esse assunto. Esse e outros assuntos. Pronto. O Tá Na Hora Maranhão fica por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã, sexta-feira, 6h30 da noite. Fica com Deus, beijo na família e até lá. Tchau, tchau. Até amanhã.